Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram a presença de Davi e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: Seu servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que ele está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. 8. Então ele se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Amém? A Bíblia aqui vai contar uma história, vai narrar uma história da bondade do rei Davi. Davi, que foi homem segundo o coração de Deus, como nós sabemos, né? A Bíblia diz que Deus ele tinha rejeitado a Saul, porque Saul, quando Deus manda ele na terra de Agog matar os amalequitas, a Bíblia diz que Saul ele pegou ali as vacas e os bezerros, porque ele queria agradar ao povo. E a Bíblia diz que o profeta Samuel tinha dado decreto para ele matar, tocar fogo em tudo. Porque quando Deus ele manda um decreto, a gente tem que obedecer o decreto do céu, de Deus. E a Bíblia vai dizer que Saul ele vai pecar em desobediência a Deus. E um pecado que Deus abomina é um pecado de feitiçaria. E tem gente que acha que o feiticeiro é só um macumbeiro. Mas quando Deus ele dá um decreto, irmão Nilson, e a pessoa desobedece, a pessoa entra no pecado de feitiçaria, de rebeldia contra Deus. Não adianta dizer que obedece ao homem e não obedece a Deus. Temos primeiro que temer a Deus e obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então a Bíblia diz que Saul ele vai para uma guerra e Saul vai morrer também seu filho Jonatã. Só que Jonatã ele tinha um filho por nome Mefibosete. E diante de uma guerra a Bíblia diz que ele vai cair, vai quebrar as pernas dele. E ali ele vai ser esquecido em Lodebar, Lodebar que quer dizer terra de esquecimento. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Davi ele senta no trono para reinar, a Bíblia diz que ele vai honrar a Jonatas, a qual ele tinha uma aliança. Porque a Bíblia diz que pela teoria ali, aleluia, do povo judeu de Israel, quem era para sentar no trono era Jonatã. Aleluia. Mas Jonatas reconheceu e ele disse: o chamado não é para mim, o chamado é para Davi. Ou seja, tem gente ocupando lugares, Michele, tronos ou posição, a qual não é da vontade de Deus. Aleluia. E tudo aquilo que não é da vontade de Deus, aleluia, não dura muito tempo. Então a Bíblia vai dizer que Jonatas ele reconhece que o chamado era para Davi. Então ele vai fazer uma aliança com Davi. Procure pessoas que façam aliança com você, que levem você para o caminho do céu. Porque o diabo ele tem estratégia também de colocar pessoas para nos levar para o caminho da morte.
Por isso Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 32, irmã Kelly, que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com quem ora, você vai orar. Se você anda com quem lê a Bíblia, você vai querer ler Bíblia. Se você anda com pessoas que gostam de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de dar glória, de dar aleluia, você também vai querer adorar. Mas se você andar com quem bebe, você também vai beber. Se você anda com quem fuma, outrora você vai fumar. Se você gosta de andar com quem diz palavrão, você também vai dizer. Então a Bíblia diz que Jonatas faz uma aliança com Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi, aleluia, era um homem temente a Deus e os mandamentos de Deus.